Organização Mundial de Saúde declarou hoje que a Mpox é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Hoje, o Comitê de Emergência se reuniu e me aconselhou que, em sua opinião, a situação constitui uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Eu aceitei esse conselho. É o mais alto nível de alarme sob a Lei Internacional de Saúde. A OMS convocou um comitê de emergência em meio a preocupações de uma cepa mais mortal do vírus. A OMS acaba de emitir um alerta a nível mundial, e tudo isso por causa de uma variante chamada Mpox, ou mais conhecida como varíola dos macacos. Essa alerta se deu porque essa nova variante se espalha bem mais rápido do que o normal. Os médicos estão até dizendo que é uma nova fase de contágio global, onde afeta bem mais hospedeiros. E para quem lembra da última vez que teve um alerta assim, foi em 2019, quando aconteceu a maledita da pandemia. Só que essa doença fica mais bizarra quando você se depara com as referências bem obscuras em uma capa de revista chamada The World Head, onde cada mensagem é um pouco suspeita, sem contar o título que significa o cenário para o futuro. Vou falar disso mais pra frente. Mas antes da gente continuar, já segue, porque aqui tem vídeo toda semana com várias notícias, teorias bizarras e curiosidades. Então já deixa aquele like maroto e clica no sininho para quando sair vídeo novo você ficar ligado. Agora, bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Felipe Bruno e hoje vamos estar falando sobre essa varíola do macaco, que antes era mais encontrada na África. Só que ultimamente ela está se espalhando bem mais rápido e por isso está ganhando bastante repercussão mundialmente. E tudo por conta de um novo surto agora em 2024. O primeiro caso identificado fora da África foi na Suécia, mas agora já tem vários outros casos em vários países. Para você ter uma ideia do crescimento dessa nova variante e de como está afetando lugares que a gente nem sabia, já existe até uma tabela onde mostra os países mais afetados. E infelizmente o Brasil está no meio deles. A ordem dessa lista tem os Estados Unidos, que está em primeiro lugar com casos de Mpox, e o Brasil, que está em segundo. O negócio é tão sério que a OMS simplesmente convocou uma reunião de emergência para discutir o avanço da Mpox aqui no Brasil. E desde o início do ano foram registrados mais de 17 mil casos e mais de 500 mortes em 13 países da África, onde o surto é considerado de risco muito alto. A Mpox pode ser transmitida por contato direto entre as pessoas ou por conta de materiais contaminados. E isso pode fazer com que a situação piore e aumente o medo nas pessoas. Porque se você parar para pensar, essas duas coisas são muito fáceis para gerar uma contaminação global, como a gente já viu em alguns filmes. E se você sabe, os filmes nada mais são do que mensagens ativas. Eles primeiro passam para você acostumar com a ideia e depois eles elaboram o seu plano e trazem para a vida real. E por conta dessa facilidade de contaminação, é por isso que essa nova variante de vírus está se espalhando e matando 10 vezes mais do que a versão de 2022. E recentemente a OMS incluiu a Mpox em uma lista de doenças que podem causar a próxima. E lembra que eu mencionei sobre a capa de revista? Pois é, eu quero que você preste atenção em alguns detalhes bem importantes. A primeira coisa que chama atenção é a cor bem vermelhona logo na capa. Ela pode ser identificada como um sinal de alerta ou de que eles estão querendo promover uma agenda do medo. Outra coisa é sobre o vírus e doenças que podem indicar que eles estão planejando algo bem maior. Sem contar esse olho que tudo vê, que na boa é bem estranho. E nessa capa, coincidentemente, vemos Kamala Harris, o que é bem interessante, pra não dizer o contrário, né? Já que ela está concorrendo à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump. Daí você vai pegando esses detalhes e você vai só aumentando o questionamento. O porquê dela tá logo nessa capa de revista. E a outra pergunta é, será que a presença dela nessa capa sugere que ela que vai estar na frente dessa agenda do futuro? Ah, e temos também aqui um macaco que, pasma, está ligado no termômetro. Será que tudo isso está nos alertando que algo maior está por vir, como essa Mpox? Porque convenhamos, vai ser bem mais difícil evitar que esse vírus não se espalhe tão rápido, já que essa transmissão dessa doença se dá por conta de viagens internacionais, ou seja, você nem precisa mais ter contato direto com o macaco infectado. Agora só de você ter contato com a pessoa infectada vindo desses lugares ou com algum objeto que ela pegou, essa doença agora vai poder ser transmitida. E tudo se dá por conta de que o vírus teve uma mutação e evoluiu para algo bem maior do que já era. E agora ele pode e vai afetar bem mais hospedeiros do que antes. E os sintomas dessa doença são febre, dor de cabeça, dor muscular
e bolhas em todo o corpo. Sabe a catapora? Imagina ela 1000 vezes pior. Algo que me chamou a atenção esses dias foi que eu vi um vídeo do Tio Bill, o profeta, onde ele andou falando sobre esse caso há um tempo atrás. E o que ele diz é bem bizarro. Virus and have that spread, and it would not only kill millions, it could potentially kill billions. What if a bioterrorist brought smallpox to 10 airports? How would the world respond to that? There's naturally caused epidemics, and bioterrorism causes. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso, e com certeza não será a última. Até porque, ultimamente, ele anda bem interessado pela medicina. Mas talvez seja porque ele é só um bom samaritano e quer ajudar as pessoas, né? Sem nenhum interesse por trás, assim como foi o magnata John Rockefeller. Pegou a referência? Ou talvez ele seja um bom moço e eu e você que somos conspiracionistas e ficamos pensando besteira sobre essas pessoas de bem. O que eu sei é que devemos nos preocupar, já que essa taxa de contaminação dessa doença é bem maior que antes. E como já tem casos registrados no Brasil, o negócio pode ficar ainda mais feio. Principalmente para a galera que não tem uma saúde minimamente decente no nosso país. Até porque sabemos o caos que foi a última pandemia. E infelizmente o Brasil não está preparado para outra. E eu digo mais, que devemos nos preocupar porque tanto o Brasil como os Estados Unidos estão na mira. E neste momento há um risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade. This declaration is not merely a formality. Esta declaração não é apenas uma formalidade, é um apelo à ação. É um reconhecimento de que já não podemos nos dar o luxo de ser reativos. Devemos ser proativos e agressivos nos nossos esforços para conter e eliminar esta ameaça. O Ministério da Saúde convocou uma reunião de emergência para debater o avanço da Mpox no Brasil. No Brasil, o Ministério da Saúde registra entre 40 e 50 novos casos por mês e alerta para os riscos. Lembrando que no início da epidemia de Mpox, em 2022, os dois países mais acometidos, não só em valores absolutos, mas também em incidência, foram os Estados Unidos e o Brasil. Claro, por enquanto, tudo isso é só um surto e ainda não chegou ao nível de pandemia. Mas do jeito que as coisas são, pode piorar muito de repente. E se caso isso acontecer, vai chegar novas picadas. Só que dessa vez vai ser muito pior. E você tem que dar, reformulando. Você vai ser obrigado a dar uma picadinha tanto em você como nos seus filhos. E caso não faça isso, se liga o que vai acontecer. Polêmica em Santa Catarina. Uma juíza catarinense ordenou a busca e apreensão de um bebê de 5 meses, porque os pais se recusaram a vaciná-lo. Eles não queriam seguir o calendário de vacinas, alegando motivos religiosos e preocupações com possíveis efeitos colaterais. O caso começou com uma denúncia na Secretaria de Saúde e foi levado ao Ministério Público, que acionou a Justiça. O Conselho Tutelar tentou conversar com os pais, mas como eles não mudaram de ideia, a juíza decidiu agir. Agora, os pais têm 5 dias para vacinar o bebê ou podem perder a guarda da criança. Além disso, eles terão que pagar uma multa diária, que varia de R$ 500 e pode chegar a R$ 10 mil. Essa decisão faz parte de uma série de ações em Santa Catarina para garantir que todas as crianças sejam vacinadas, mesmo que os pais não queiram. Porque está colocando em risco a saúde, a vida e a integridade dos seus filhos. E achar que cada pai, cada mãe pode fazer o que quiser com seus filhos. Não pode. Eu não confio na vacina. Eu sou negacionista. Eu nem acredito no vírus da Covid. Eu vou dar ivermectina para o meu filho. Não, não é. Você vai dar vacina. E quem já se matriculou, matriculou seus filhos e não apresentou, vai ter que ser chamado à escola para comprovar que seu filho está devidamente vacinado. E se não comprovar que não vacinou seus filhos... Daí você vê que seu direito como pai e mãe está na mão da justiça. E o único direito que foi dado a você é só de alimentar. E tudo o resto o Estado faz. Como educar o seu filho da forma que ele quiser para ser só mais um soldadinho em meio aos outros. E assim fazer seu filho bem mais obediente aos desejos deles. Então, se caso acontecer de novo uma outra pandemia, já saiba o que vai acontecer
com as pessoas que forem contra um novo decreto. Infelizmente, vai ser o jeito de esperar para ver o que vai acontecer, já que essa doença já tem bastante tempo. Mas como os governos incompetentes não conseguem resolver, e só vão fazer isso quando tudo estourar, e no final vão tirar uma carta milagrosa para salvar a humanidade, como foi da última vez. E tudo vai sair do jeito que foi planejado. Mas e aí, o que você acha sobre todo esse caso? Acha que isso tudo está sendo orquestrado ou é só mais uma coincidência conspiracionista do mundo? Deixa eu saber a sua opinião aqui nos comentários. E já segue para você ficar atualizado sempre sobre notícias como essa. Te espero no próximo vídeo. Tamo junto.